Vamos ver agora o currículo para fins empresariais. Então, nós temos o currículo vitae com a finalidade de entregar numa empresa, de você conseguir um emprego, você conseguir uma promoção ou na empresa que você já trabalha ou conseguir uma vaga para entrar numa empresa. Então, ele é muito parecido com o currículo vitae de técnico científico. Só que ele tem a finalidade apenas de um emprego ou uma prestação de um serviço, uma consultoria, uma assessoria ou uma promoção. Então, como é que nós vamos organizar esse material? Então, primeiro, ele não tem nem capa nem sumário. Diferente do técnico científico, que ele era necessário, ele era apresentado como elemento pré-textual, a capa e o sumário. Para esse tipo de currículo, para o currículo empresarial, não temos a necessidade de apresentar nem capa nem sumário. A gente vai ter uma sugestão aí que seu currículo não ultrapasse 2 folhas. Então, quer dizer, a gente precisa de uma informação mais objetiva possível, aquilo que realmente importa para quem vai avaliar, vai observar critérios para uma vaga, para aceitar o seu trabalho, a sua proposta de consultoria. Um outro cuidado que temos que ter, que nós não vamos incluir nesse documento, nesse currículo, o número dos documentos pessoais, por uma questão de segurança. Então, enquanto no currículo técnico-científico a gente colocava número de identidade, CPF, título de eleitor e assim por diante, nisso nós não vamos colocar, porque a gente não sabe quem mais vai ter acesso a esse material. Então, por uma questão de segurança, a gente coloca apenas as informações necessárias, fundamentais para que eles possam entrar em contato com você para negociar aquela vaga, trocar alguma ideia, fazer uma entrevista. Então, não vamos colocar aí questões pessoais. Também não há necessidade, nesse primeiro momento, você apresentar os documentos comprobatórios. Então, como você está aí sugerindo o seu serviço para alguma empresa, se eles realmente forem te contratar, aí sim você vai levar esses documentos comprobatórios. Vai levar os seus diplomas, a sua carteira de trabalho, os materiais que você já publicou, aí sim você vai levar. Para um primeiro momento, eles são apenas selecionando, eles estão avaliando currículos. Então, eles precisam de uma informação mais compacta possível para que eles possam otimizar o tempo. Após uma primeira seleção, aí sim eles vão entrar em contato com você, vão provavelmente agendar uma entrevista e nessa entrevista sim é necessário que você leve esses documentos, possa realmente ali vender o seu peixe, como dizemos aí no ditado popular. Aí sim é o momento que você vai ter para detalhar um pouquinho mais da sua experiência profissional, da sua experiência acadêmica, ali é o momento de você trazer essas informações. Em relação à formatação gráfica, nós vamos seguir a mesma formatação gráfica de trabalhos acadêmicos ou do próprio currículo para fins técnicos científicos. Nós vamos trabalhar aí com a fonte tamanho 12, seja Arial ou seja Times, o espaçamento entre as linhas de 1,5 e as margens esquerda e direita de 3 centímetros e a esquerda e a superior de 3 centímetros e a direita e a inferior de 2 centímetros. A gente vai trabalhar com esse mesmo formato, com essa mesma organização. Só vamos tirar capa e sumário. Nesse tipo de currículo, não vamos apresentar essas informações. Acompanhem comigo esse modelinho que apresenta todas as informações que devem ser apresentadas para um currículo com fins empresariais. Leiam comigo. Observem que já diminuiu bastante o número de informações necessárias a serem apresentadas. Então, nós começamos direto com o cabeçalho, então vai vir o título e a data. O título nós temos aí como currículo vitae, o título, e a data vai ser o mês e o ano que vocês vão apresentar. Na sequência, precisamos de dados pessoais, o cargo pretendido, qual a sua formação escolar, que conhecimento você tem de línguas estrangeiras, que conhecimento você tem de informática. Nesses 2 casos, você vai fazer uma avaliação usando o critério de nível básico, intermediário ou avançado. Vai trazer as atividades profissionais que você já desenvolveu e a sua participação em eventos. Seja você como ouvinte, você foi para assistir, para aprender em algum evento, ou você foi para ministrar uma palestra, realizar alguma oficina, você foi o condutor daquela atividade. Então, observe nesse modelo, então, já o exemplo de um currículo realmente elaborado pelo Felipe. Então, nós iniciamos ali em cima com o título, currículo vitae, e embaixo já o mês e o ano. Começamos com os dados pessoais. Apresentamos apenas o nome, local e data de nascimento, o estado civil e número de filhos e o endereço. Observem que a gente não vai entrar com mais detalhes, com número de carteira profissional, nem com identidade, nem CPF.
Já na sequência, com muita objetividade, ele já apresenta qual o cargo pretendido, qual é a área ocupacional, o que ele pretende, qual o cargo, que atividade ele está se propondo a desenvolver naquela empresa. Na sequência, ele já vai apresentar a sua formação acadêmica, ele já começa, então, de uma ordem decrescente, ele inicia apresentando a sua pós-graduação, o seu mestrado, para daí apresentar a sua graduação, e na sequência, os cursos de extensão que já fez e estágios. Então, você pode optar pela ordem crescente ou decrescente. Nesse caso, o autor, o Felipe, optou pela ordem decrescente, começou pelas últimas coisas, pelas coisas mais atuais que ele desenvolveu, que ele fez. Apresentou, então, os cursos que ele fez em língua estrangeira. Então, ali no exemplo, ele trabalhou com uma língua inglesa e fez um curso de câmbio. Então, é uma complementação da formação dele. Apresentou estágios que ele realizou. O item 4, conhecimento de línguas estrangeiras. Ele avalia o conhecimento que ele tem em relação à língua inglesa. Ele coloca que é um nível avançado. Em relação ao conhecimento de informática, ele diz que em relação a Microsoft Word, que é o editor de texto, ele tem um nível intermediário de conhecimento, e ao Excel, que é o planilha de cálculo, tem um nível avançado, e ele apresenta ali os eventos que ele participou, também em ordem decrescente. Então, que seminários, que encontros, o que ele participou, o que ele frequentou. E apresenta, no final, as atividades profissionais, que funções ele já exerceu. Então, ele já foi analista econômico, ele já foi operador de câmbio, ele já foi gerente financeiro, e na sequência ele comenta ali o que ele fazia e em qual instituição ele trabalhou. Então, vocês observaram ali nos dois modelos, tanto no primeiro, que é uma listagem de informações que você deve apresentar, como no segundo, que era o próprio currículo de uma pessoa. A gente observou que o currículo para fins empresariais, ele é muito sucinto, ele é muito mais enxuto, né? Por quê? Porque a gente já prevê que numa próxima etapa, que seria a entrevista, é que naquele momento, sim, a pessoa vai falar sobre suas habilidades, sobre as competências que desenvolveu, o que fez, que experiências já adquiriu. Então, a ideia do currículo mesmo é uma seleção prévia. Então, as informações têm que ser ali o mais objetivo possível. Isso facilita a escolha do seu currículo, a avaliação do seu currículo. Então, cuidem com esses detalhes, sempre lembrando, objetividade, uma fala muito clara, muito segura, e depois você vai comprovar, só numa entrevista, num outro momento que eles solicitarem, é que você vai comprovar as informações que você apresentou ali.